Meu nome é Larissa, eu sou graduanda em Engenharia Elétrica na UFJF e faço parte do PET Elétrico. A aula de hoje será sobre teoria de controle, mais especificamente sobre função de transferência de sistemas mecânicos. Para começar, vamos fazer um breve resumo sobre função de transferência. Um sistema é caracterizado por pegar uma função variável no tempo de entrada e transformar em uma função de saída também variável no tempo. Aqui elas estão caracterizadas por x de t e y de t, respectivamente. Nós transformamos essas funções de entrada e saída para o domínio de Laplace, que é o domínio da frequência S, para podermos descobrir a função de transferência do sistema, que é dada justamente pela razão entre a saída e a entrada no domínio de Laplace. Essa função de transferência é o que caracteriza o sistema, quanto ao seu grau e como ele responde às entradas que a gente coloca nele. O sistema mecânico é composto por objetos que possuem elasticidade, representado por suas constantes elásticas, objetos que oferecem resistência ao movimento, representado por seus coeficientes de atrito, e objetos que possuem uma inércia intrínseca, como blocos com massa. Para resolver este exemplo de sistema mecânico, nós vamos precisar de ferramentas matemáticas, como transformada de Laplace e a regra de Cramer, que nada mais é do que uma forma de resolver um sistema linear através de matrizes e determinantes. Para isso, nós vamos começar relembrando alguns conceitos de mecânica dos corpos, começando pela força elástica. Ao deformar uma mola de constante elástica K de um tamanho de x de deslocamento, nós estamos aplicando sobre ela uma força que possui módulo igual à força de recuo da mola, dada pela lei de Hooke, que é igual a constante da mola K vezes o deslocamento x. A força de atrito, aqui representada por um pistão, atua quando nós movimentamos o tampo do pistão a uma velocidade v, precisando realizar uma força F igual à força de atrito, que é dada por constante coeficiente de atrito vezes a velocidade que o tampo do pistão está se movendo, ou também constante de atrito vezes a derivada do deslocamento pelo tempo. Aqui nós estamos usando essa simbologia de x com um ponto em cima para simbolizar a derivada primeira e x com dois pontos em cima para simbolizar a derivada segunda do deslocamento. Por fim, as leis de Newton. Nesse caso, nós estamos aplicando uma força F sobre uma massa M, que não possui qualquer atrito com a superfície, e ela está apoiada. Então, nós estamos desconsiderando a força peso, pois ela é igual à força normal aplicada pela superfície. A partir do momento que nós aplicamos uma aceleração nessa massa, a força realizada será massa vezes a aceleração, ou a massa vezes a derivada da velocidade no tempo, ou a massa vezes a derivada segunda do deslocamento no tempo. Feito essas considerações, vamos para o nosso exemplo, que será o nosso sistema em estudo. Nesse sistema, nós temos duas massas, M1 e M2, 3 molas de constantes elásticas K1, K2 e K3, um pistão de coeficiente de atrito B3, e ambas as massas possuem atrito com a superfície para se deslocar, caracterizados pelos coeficientes B1 e B2. A nossa entrada será a força F, força externa que está sendo aplicada na massa 1. E as nossas saídas serão os deslocamentos x1 da massa 1 e x2 da massa 2. Observe que esse sistema possui uma entrada para duas saídas. Então, no final do exemplo, nós vamos encontrar duas funções de transferência, uma para cada saída em relação à entrada.
Primeiro, vamos começar com a massa 1 e sua decomposição de forças. Ao deslocarmos o corpo da massa 1 para a direita, nós obtemos como forças contrárias ao movimento a força de resistência da mola 1, representada por Fk1, a força de resistência da própria inércia, representada por Fm1, a força de resistência do atrito com a superfície, representada por Fb1, a força de resistência do pistão, que é o Fb3, e a força de resistência da mola K3, que é o Fk3. Além disso, ao deslocarmos a massa 1, a massa 2 sofre um deslocamento também, por consequência. Imagine que essa massa 2 está se deslocando e com isso ela puxa a massa 1 através das suas ligações, que são através do pistão e da mola. Portanto, nós temos forças adicionais a favor do movimento 1 que dependem do movimento da massa 2, que são Fb3' e Fk3'. Elas são dadas pelo coeficiente de atrito B3 e pelo deslocamento da massa x2 e pela constante elástica K3 e deslocamento da massa x2. Feito isso, nós temos todas as forças que atuam na massa 1 equacionadas da seguinte forma. Do lado esquerdo, nós temos a força externa aplicada e do lado direito, nós temos positivas todas as forças que são contra o deslocamento e negativas as forças que são a favor do deslocamento, que estão no mesmo sentido de F. Transformando essas forças para o determinado módulo que nós já revisamos na hora de revisar os conceitos mecânicos, nós obtemos F, nós não sabemos quanto vale, mas ela é variante no tempo, então ela se mantém. A força de resistência relacionada à inércia vai ser dada por M1 vezes o deslocamento no tempo, derivada segunda do deslocamento no tempo x1. A força de atrito Fb1 será dada pelo coeficiente de atrito 1 vezes a derivada do deslocamento x1 no tempo. A força da mola K1 será dada pela constante elástica K1 vezes o deslocamento de x1. A força de atrito causada pelo pistão será dada pelo coeficiente do pistão vezes a derivada do deslocamento da massa x1. A força realizada pela mola 3 também será dada por K3 vezes o deslocamento x1. As forças relacionadas à massa x2, a massa m2, serão dadas por coeficiente de atrito B3 vezes a derivada do deslocamento da massa 2, ou I, a constante elástica da mola 3 vezes o deslocamento da massa 2, x2. A partir daí, vamos passar para analisar a outra massa para obter o nosso sistema. Analisando a massa 2, nós não temos força externa atuando, então nós temos somente forças contrárias ao movimento por enquanto, que são do pistão B3, da mola K3, da mola K2, a própria força de inércia M2 e do atrito com a superfície Fb2. No mesmo raciocínio que tivemos para a massa 1, agora na massa 2, no momento que a massa 1 se desloca, ela exerce forças sobre a massa 2 através das suas conexões, que são o pistão e a mola 3. Portanto, o Fb3' e o Fk3' são as forças que empurram, entre aspas, a massa M2 para a direita. Estão relacionadas ao deslocamento da massa 1. Com todas as forças que atuam na massa M2 descritas, nós podemos escrever novamente a equação de M2. Na esquerda, nós temos zero, porque não temos forças externas atuando diretamente em M2. À direita, as forças positivas são
as forças contrárias ao movimento e as forças negativas são as forças a favor do movimento. São FB3' e FK3'. Da mesma forma que fizemos para a massa 1, faremos aqui para a massa 2, descrever cada uma dessas forças em função dos deslocamentos das massas x2 e x1. Bom, agora nós temos as duas equações que regem o nosso sistema, com as entradas F variando no tempo e 0 na massa 2, não temos forças externas, e as saídas x1 e x2. Porém, esse sistema é um sistema de equações diferenciais variantes no tempo, de funções variantes no tempo. Então, seria mais complexo resolvê-lo. Por esse motivo, nós transformamos esse sistema para o domínio da frequência complexa de Laplace. Para isso, nós precisamos aplicar a transformada de Laplace. Aqui eu faço uma ressalva, querendo avisá-los que o nosso sistema não possui condições iniciais, ou seja, as massas estavam em repouso, não havia deslocamento inicial nem velocidade inicial. Por quê? Para facilitar a nossa transformação de cada uma dos termos para a função de Laplace. Isso também acontece, na verdade, para todas as vezes que você for relacionar uma função de transferência relacionando a saída e entrada do seu sistema, você considera as condições iniciais nulas. Portanto, aplicando a transformada de Laplace na função m1 x1 dois pontos, nós obtemos aqui embaixo m1 s ao quadrado vezes x1 de s. Nós não sabemos quanto vale x1 de s, então ela permanecerá uma incógnita na nossa equação, assim como x2 e f de s, que é a transformada de Laplace da função força de entrada. Com esse sistema, nós podemos agora reescrevê-lo, colocando as saídas em evidência, obtendo assim um polinômio que multiplica x1 mais um polinômio que multiplica x2, igual às forças de entrada. Dessa forma, fica mais fácil colocarmos o sistema numa matriz, pois trata-se de um sistema linear agora, com polinômios em função de S. Reescrevendo na forma matricial, nós temos esses coeficientes aqui, que multiplicam as saídas igual às entradas. Soa um pouco estranho, mas é assim mesmo. Com esses coeficientes assim separados e esses dois outros vetores, nós podemos começar a aplicar a regra de Cramer para resolver esse sistema. O que nós queremos obter com esse sistema? As funções de transferências, que serão dadas por x1 de s sobre f de s e x2 de s sobre f de s. Portanto, vamos começar calculando o determinante da matriz principal, que será dado por esse polinômio em função de s de quarto grau. Esse polinômio é muito grande, então nos próximos slides eu vou resumi-lo apenas como delta mesmo. Para calcularmos a saída 1, a função de transferência da saída 1, nós precisamos substituir na matriz principal, na primeira coluna da matriz principal, nós vamos substituir a matriz de entradas, que é o f de s e o zero. Então, substituindo o f de s zero na primeira coluna, obtemos a função de transferência para a saída de x1, que vai ser dada por o determinante dessa nova matriz sobre o determinante que nós já calculamos, e aqui nós chamamos de delta. Essa função dará esse polinômio que multiplica f de s, passando o f de s dividindo, nós obtemos a função de transferência, enfim, que será dada por esse polinômio aqui, m2s ao quadrado, mais b2 mais b3s, mais k2 mais k3. Lembramos que esses todos aqui são números,
sobre o determinante que nós calculamos, aquele polinômio com s elevado à quarta potência. Então, essa é a nossa primeira resposta do sistema. Essa será a nossa função de transferência para a saída x1. Agora, para a saída x2, nós vamos repetir o processo, que será de substituir a segunda coluna pelo vetor de entradas. A segunda coluna da matriz principal, vou repetir aqui para vocês não se confundirem. Eu peguei essa primeira coluna, repeti na outra matriz, peguei a segunda coluna e mudei para a coluna igual aos vetores de entradas. Obtendo assim essa nova matriz, calculando esse determinante aqui, nós vamos obter esse polinômio menor que multiplica f de s, que é a nossa entrada. Passando ela dividindo, nós obtemos então a função de transferência da segunda saída sobre a entrada. É B3S mais K3 sobre o determinante que nós já calculamos anteriormente. Então, nós obtemos as duas funções de transferências que nós queríamos no início dessa aula. Eu fico por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, dá um like aqui embaixo nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal, porque nós sempre temos novidades explicando coisas relacionadas à engenharia e às ciências exatas em geral. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, comente aqui embaixo. E é isso. Obrigada.